Hoje a gente vai falar sobre Shingeki no Kyojin. Mais especificamente, a gente vai resumir toda a primeira temporada da série. Algumas pessoas já me perguntaram no Twitter por que eu divido sempre os vídeos em duas partes. É porque eu acho que um vídeo de 30 minutos as pessoas não gostam tanto de assistir quanto 3 vídeos de 10 minutos. Eu sei que parece estranho, mas muita gente já me falou isso, que prefere assistir um vídeo separadinho do que ficar vendo todo um vídeo longo. Se vocês gostam de vídeos, vocês preferem que os vídeos sejam longos, lá de 30, 40 minutos, ao invés de videozinhos separados? Deixem nos comentários que o próximo vídeo eu posso fazer a temporada completa em um vídeo só. Esse aqui, por enquanto, vai ser dividido em duas partes, então vamos lá. E só lembrando que os vídeos de One Piece, do resumo e de Iceberg ainda vão continuar, tá? Mas vamos lá. Há mais de 100 anos atrás, os humanos foram arrasados por uma força muito mais poderosa que eles, os Titãs. O pouco que sobrou da raça humana teve que se abrigar em muralhas, conhecidas como Muralhas Maria, Rose e Sina. No momento atual, em 845, depois de mais de um século de paz, um titã imenso consegue destruir o portão do distrito de Shiganshina, permitindo a entrada de outros titãs. Por causa disso, a mãe do protagonista, Eren, é morta, e consumido pela raiva, ele promete matar cada um dos titãs existentes. Cara, o que dizer dessas cenas da invasão de Shiganshina? São fortes pra caralho, as mortes são bem mostradas, assim, bem vívidas, muito sangue, e tem uma trilha sonora muito foda. Realmente, não é à toa, né, que dizem que o primeiro episódio de Shingeki no Kyojin é um dos melhores primeiros episódios de todos os animes, porque é realmente muito bom. Pra não morrer, porque ele era muito fraco, Eren é salvo por Rhaenys, um amigo de longa data da família Yeager, que também resgata a amiga de Eren, amiga entre aspas, Mikasa. Eles vão para um barco onde são levados em segurança para outro lugar. Nesse momento, um titã encouraçado destrói completamente o portão que dá acesso à Muralha Maria e a humanidade já considera seu fim. O governo central decide que as pessoas do barco deveriam ir para a Muralha Rose, e logo depois temos um flashback de Eren se lembrando de uma injeção que seu pai, Grisha Yeager, deu nele. Quando Eren acorda, percebe a bagunça que está na cidade, com pessoas brigando por comida, e ele, seu amigo Armin e Mikasa ouvem um soldado da Muralha Rose dizendo que não quer dividir a comida com pessoas de fora. Um ano depois, o governo manda 20% da população das muralhas para a reconstrução da Muralha Maria, inclusive o avô de Armin, mas de milhares enviados, menos de 100 conseguem sobreviver. Um tempo se passa e agora, Eren, Mikasa e Armin estão no exército e desejam entrar para a tropa de exploração. É aqui que acontece uma das cenas mais antológicas do anime, a famosa cena de Sasha Browse, a garota da batata. Com certeza você já viu esse meme, com certeza você já viu essa cena. Depois, no treinamento físico, Eren passa vergonha e vai pedir ajuda para os outros. Um desses caras que ele pede ajuda são Reiner e Bertholdt, dois sujeitos de uma pacata vila que também já foi atacada por titãs. No outro dia é descoberto que o cinto que Eren estava usando estava quebrado, e por isso ele não conseguia se equilibrar. Quando ele troca de cinto, passa no teste tranquilamente. No treinamento físico de defesa, Aine Leonhardt comenta algo interessante. Os 10 melhores soldados entram para a polícia militar e ficam confortáveis dentro das muralhas. O resto vai para a linha de frente contra os titãs. Porque os melhores são os escolhidos para ficarem bem de vida, enquanto os piores que viram só comida de titã. No refeitório, essa discussão recomeça, mas entre Eren e Jean, e até rola uma mini luta. O instrutor aparece e pergunta o que estava acontecendo, e Mikasa diz ao instrutor que Sasha apenas havia soltado um pum. Depois Mikasa dá um pão para ela como recompensa. No final de tudo, 218 cadetes aguentam até a formatura, e eles devem escolher entre 3 opções: ser da guarnição, ou seja, defender a cidade e reforçar as muralhas, ir para a tropa de exploração, que é a parte do exército que realmente lida ativamente contra os titãs, ou ir para a guarda real, ou polícia militar, chame como quiser, e servir diretamente o rei. Eren entra para a tropa de exploração, e junto com ele vão Armin e Mikasa. No outro dia, a população presencia a ida de uma missão do comandante Erwin Smith e do capitão Levi, que é dito ser mais forte que uma brigada inteira. Enquanto o Eren está trabalhando em cima da muralha, ele se surpreende ao ver que alguns amigos decidiram também ingressar na tropa de exploração. E, meus amigos, é aqui que Shingeki no Kyojin começa. O clima é totalmente cortado quando novamente o Titã Colossal aparece e destrói a muralha. Eren vai enfrentá-lo e percebe que propositalmente ele mira nos canhões fixos e aparentemente possui consciência. Porém, do nada ele desaparece. Mais adentro da muralha, o comandante Pixis é alertado da presença do Colossal e vai até o local. No campo de batalha, os cadetes estão animados para lutar. Um deles é Thomas, que é o primeiro a morrer. O Eren fica revoltado e tenta se vingar, mas tem a perna cortada. Armin vê Eren à beira da morte e seus outros amigos todos estão sendo devorados, até que ele próprio é devorado pelo famoso titã Karl Marx.
Mas antes que ele fosse morto, Eren tira ele de dentro da boca do Titã e é engolido em seu lugar. Armin entra em choque e é acordado por Connie, mas ainda fica se culpando pela morte do Eren e dos outros. Muito longe dali, um comerciante está tentando passar uma carruagem pelo portão, mas claramente ela não cabe e ainda impede que as pessoas possam recuar, até que Mikasa chega, ameaça matar o cara e ele tira a carruagem. Acontece um flashback da infância de Mikasa, quando ela é salva de uns bandidos por Eren e vai morar com ele e seu pai, Grisha Jäger. Mikasa vai em busca de Eren e bola um plano para recarregar o gás de todos os soldados. Eles deveriam matar os titãs que estavam no depósito de gás, ou no quartel, como você queira chamar. No meio do caminho, o gás de Mikasa acaba e ela cai. Preparada para lutar mano a mano com o titã, um outro titã aparece e mata seu semelhante, algo que ela nunca tinha ouvido falar que acontecia. Quando Armin e Connie resgatam ela, novamente um titã aparece e o mesmo titã que salvou Mikasa novamente mata seu semelhante, o que surpreende a todos. Não é surpresa para ninguém que está assistindo, né, gente? O tal titã, obviamente, é o Eren. Armin decide bolar um plano para chegar ao quartel, que é basicamente seguir o titã amigo até lá. Ao mesmo tempo, Jean, Anne, Bertholdt e Rainer e amigos também decidem gastar o resto do gás que falta para chegar até o quartel. Lá eles quase são mortos por conta de 2 titãs, mas o Eren aparece e mata todos. Eles pegam as armas da guarda real, Armin bola um plano para reabastecer o gás de todos, mas a execução do plano deve ser perfeita. Porém, Sasha e Connie não conseguem matar seus respectivos titãs e Mikasa e Anne dão aquela força. Lá fora, o titã de Eren é parcialmente devorado e perde as forças, então ele se abre e Mikasa percebe que realmente se trata de Eren, então ela e Armin vão até lá. A equipe do Capitão Levi ouve a notícia de que a muralha Rose foi invadida e decide retornar de sua missão para ajudar. Eren, que estava alucinando, acorda com várias pessoas à sua volta, com medo e prestes a atacar ele. Dentro da muralha Rose, o clima é de tensão, principalmente por aqueles que viram tudo o que aconteceu, como Jean, por exemplo. Os soldados ouvem o barulho de um tiro de canhão e vão ver o que aconteceu. Rainer, Bertholdt, Anne e Jean se deparam com um titã incompleto. Eren ativou a transformação para proteger seus amigos, e decide que Armin vai tomar a decisão do que eles vão fazer. Armin decide pedir para que o exército não mate Eren, já que ele poderia ser útil na luta contra os titãs, mas o capitão presente diz que vai matá-lo. Antes que pudesse fazer algo, o comandante Pixie chega. Ele quer usar os poderes do Eren para pegar um grande pedregulho e tapar o buraco da Muralha Maria. Mas vai dar certo? Ninguém sabe. De início, os soldados não aceitam o plano, mas um discurso motivador do Pixis é o suficiente para todo mundo ir lá e aceitar. A ideia de Armin é atrair os titãs enquanto Eren, acompanhado de um esquadrão de elite, pega o pedregulho e lacra o portão sul da Muralha Maria. E assim começa uma operação que pode ser o ponto de virada para a humanidade. O plano é formado e quando Eren chega à sua posição e se transforma em titã, algo estranho acontece. Ele passa a atacar Mikasa. Depois de um golpe em seu próprio rosto, ele entra em um estado de transe e para de se regenerar. Longe dali, o comandante Pixis vê que a fumaça vermelha que indica que a missão fracassou foi lançada, mas não permite que os soldados recuem. A tropa de exploração luta contra os titãs que estão aos montes por se atraírem por conta de Eren. Armin chega até o corpo de Eren e consegue acordá-lo de seu sono entre aspas. Eren então carrega a pedra até a entrada do portão e os soldados dão cobertura. Obviamente acontecem muitas baixas, inclusive a de Marco, que só é detectada 2 dias depois do incidente. Quando Eren está sem forças e encurralado por 2 titãs, o cabo Levi, que eu vou chamar só de Capitão Levi, aparece e lida com os dois como se não fossem nada. Eren é preso e na prisão o comandante Erwin Smith pergunta sobre a chave que ele carrega e sobre como ela pode desvendar o segredo dos titãs. Capitão Levi então aceita Eren como membro da tropa de exploração, mas deixa bem claro, se ele vacilar, morre. Eren então é retirado da prisão para seu julgamento por Renji. No julgamento, ocorrem brigas sobre o que fazer com Eren, mas no fim, Levi garante que pode cuidar dele e matá-lo se for preciso. Erwin coloca vários candidatos à tropa de exploração e explica seu plano para chegar ao portão da casa de Eren, para descobrir alguns segredos sobre os titãs, mas o plano é muito arriscado e muitos desistem, sobrando só a turminha da pesada. Depois, pouco antes de ganharem seus uniformes, Eren fica sabendo da morte de Marco, que é muito suspeita, já que ninguém viu absolutamente nada. A 57ª expedição começa, e de início eles fazem suas formações sem problema nenhum, até que Sasha é quase morto por um titã, mas é salva a tempo. Longe dali, uma espécie rara de titã é vista, uma que não pode ser distraída, e 2 soldados facilmente matam ele. Mas aí, outro titã aparece, dessa vez um titã fêmea, muito rápido, muito inteligente e muito forte. Armin desconfia que talvez seja um tipo parecido com Eren, um titã controlado conscientemente por alguém. O titã inclusive não mata Armin,
e vai embora. Mais tarde, Rainer, Jean e Armin se encontram novamente com a Titã fêmea. Rainer quase é morto e Jean quase perde seu cavalo, mas depois de um tempo, Krista aparece e salva os três. O comandante Evan Smith decide adentrar a floresta e toda a formação a acompanha. Uma parte adentra a floresta e outra parte apenas a rodeia. Eren percebe que ninguém ali, e talvez até o próprio Levi, não saibam o que está acontecendo, e quando a fumaça preta aparece, a fumaça que indica a presença de um titã raro, a titã fêmea se revela e persegue a tropa, visando apenas Eren, mas matando todos que entrarem em seu caminho. Eren se lembra do tempo que passou no quartel abandonado da tropa de exploração e onde aprendeu a confiar mais em seus companheiros, por isso ele não se transforma em titã. Depois, a titã fêmea sofre uma emboscada e a verdade é revelada. Levi sabia o objetivo da 57ª expedição, e o objetivo real na verdade era capturar o humano que estava dentro daquele titã. Completamente encurralada, como um último suspiro, a titã fêmea solta um grito que atrai todos os titãs da floresta, que a libertam e o comandante Evan Smith sabe que a missão fracassou e uma batalha vai se iniciar. Erwin prevê que o traidor da tropa de exploração vai sair da titã fêmea normalmente e se integrar aos demais, e é exatamente isso que acontece. Ok, vamos falar logo, a titã fêmea é a Anne. É meio óbvio. Anne se transforma em titã novamente e dizima o esquadrão do Levi. Eren fica puto e uma luta se inicia, mas Anne é bem mais forte e devora Eren. Mikasa vê a cena e tenta matar a Anne, mas também não consegue. Além dela sempre tapar o pescoço, ela também tem a habilidade de enrijecer alguma parte do corpo, o que dificulta muito matá-la, já que as lâminas se quebram. Levi se junta a Mikasa e mostra o porquê dele ser o cara mais forte da humanidade. O cara humilha a titã fêmea, e não só salva Mikasa e Eren, como ainda a deixa chorando no chão. Quando eles estão separando os corpos, um soldado chamado Daiter reclama porque não pôde pegar o corpo de seu amigo Ivan, e contrariando as ordens, ele realmente foi lá buscar, mas não adiantou muita coisa. Na volta eles são atacados por titãs e só Daiter consegue fugir. O corpo de Ivan é deixado no chão e seu outro companheiro morre. Quando eles chegam no último ponto de parada, Levi entrega para Daiter o emblema da tropa de exploração e diz que é aquilo que o faz lembrar de seus companheiros. O emblema, no caso, era o emblema de Ivan. Na cena mais emocionante da primeira temporada, a tropa de exploração retorna às muralhas, e o pai de Petra vai conversar com Levi e falar sobre como ele é orgulhoso dela e sobre como ela se sente honrada em servir alguém como o Capitão Levi, isso tudo sem saber que a filha dele estava morta. Anne acorda no quartel da Guarda Real, e lá já percebe como aquela instituição era corrupta, não só pelos seus superiores que ficavam o dia inteiro jogando e bebendo, mas também por alguns veteranos que aceitavam suborno da população. Certo dia, enquanto cumpria uma missão, Armin consegue falar com ela e pede ajuda. Ele quer que ela o ajude a tirar Eren da muralha. Ela aceita, mas ao chegar na passagem subterrânea, ela demonstra já saber o que está acontecendo, e logo se percebe que era uma armadilha. Armin revela que já ajudou Marco a reparar o seu DMT. Quando todos os DMTs foram apresentados para averiguar quem era o responsável pelo incidente com os 2 titãs de Range, que apareceram mortos misteriosamente, Armin reconheceu na hora que o DMT que Anne apresentou como sendo dela, na verdade era de Marco. Alguns homens ainda tentam segurá-la, mas seu anel tinha uma pequena garra afiada que ela usou para se transformar mais uma vez em titã. Cara, que cena foda! Desde o começo daquele clima meio suspeito deles só caminhando e conversando, até ela se negando a entrar na passagem porque já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. Ah, cara, essa cena toda ela é muito bem feita e mostra bastante a qualidade desse anime. Enfim, dentro do túnel ela tenta pisar neles para esmagá-los, mas não consegue. O Eren tenta virar titã, mas ele falha, porque está hesitando em lutar contra uma companheira. Erwin é acusado por Neil, o chefe da Guarda Real, de traição. E, enquanto isso, vários soldados tentam parar Anne enquanto Eren se recompõe, já que ele está gravemente ferido. Ele então libera toda a sua raiva e finalmente se transforma em titã. Eu queria muito falar da luta inteira, mas ela se resume a basicamente um soco ali, um soco aqui, um correndo atrás do outro, um chute ali, um chute aqui. Então eu recomendo que vocês procurem a luta completa aí no YouTube, vale muito a pena. No final, o Eren derrota a Anne e ela se cristaliza, entrando em uma espécie de coma. Erwin é questionado sobre a missão, e com Eren, ele pensa que finalmente os humanos têm alguma chance. Então foi isso. Valeu!